Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço aos expositores que estão aqui. Eu sempre aprendo muito com vocês. Obrigado a todos vocês que vieram até aqui prestigiar o evento. Essa iniciativa maravilhosa do Wagner, da equipe que faz esse trabalho todo. Eu peço a Deus que sempre, que continue por muito tempo, que continue trazendo esclarecimento, tirando a nuvem da ignorância de nós. Obrigado pela oportunidade. Meus amigos, Deus é amor. Olha que eu vi esse tema e eu pensei comigo, é o tema mais difícil que o Wagner e a equipe já desenvolveu. Por quê? A nossa ciência ela é relativa, o conhecimento humano ainda é muito relativo. A gente aprende como? Aprende por ampliação e comparação. Se você vê alguma coisa nova, você busca na sua memória alguma coisa parecida para poder comparar e aumenta isso ou diminui. Quando a gente vai estudar alguma coisa no infinitamente grande ou no infinitamente pequeno, como o Rama colocou aqui agora, fica difícil, não é palpável, a gente trata do absoluto, é muito difícil isso. Bom, a doutrina espírita tem toda uma explicação para a divindade, o que nós entendemos como Deus, que eu percebi que não é muito diferente, ou é muito parecido, para ser mais preciso, com o que foi descrito pela Daniele e pelo Rama. E acredito também, como nas outras vezes, que a essência é muito comum. Se nós prestarmos atenção no objetivo do evento, que não é a diferença, buscar as semelhanças, é muito interessante que todos os temas, eu já participei de vários, a essência é a mesma, a semelhança entre as diversas linhas. É o que me chama a atenção nisso. E que me faz acreditar realmente que no futuro, alguns séculos adiante, nós teremos um consenso muito maior em todas as pessoas. Uma chamada crença comum, não religião comum, mas uma crença comum. Bom, uma história para a gente começar aqui, para dar a introdução. Conta-se que um rei na Idade Média era apaixonado por caça. Ele gostava muito de caçadas. E ele tinha um servo de muita confiança, um amigo, tratava como um amigo que ele sempre chamava para participar junto com ele dessas caçadas, desses passeios na floresta. E aí ele acreditava em Deus, o rei, mas não acreditava totalmente. Ele acreditava que Deus cometia algumas injustiças. O Deus que esse rei acreditava cometia erros às vezes. E o servo dizia: não, majestade, nunca duvide de Deus, ele sempre faz as coisas corretas. Sempre existe uma razão especial e a mão de Deus está no meio de tudo. Nada acontece à toa. Em uma das suas caçadas, o rei foi atacado por um animal selvagem e perdeu o dedo mínimo da mão esquerda. Ficou muito aborrecido com isso e perguntou para o servo: o que você tem a me falar agora sobre essa injustiça que Deus cometeu? Mais uma vez lhe asseguro, disse o servo, que até nesse acidente Deus tem um objetivo especial. Em tudo existe um objetivo especial. O rei, enfurecido, mandou que o servo fosse colocado em um calabouço, preso, e resolveu castigá-lo por tempo indeterminado. Passado bastante tempo, já recuperado, o rei foi novamente caçar, e dessa vez sozinho. O servo continuava sendo castigado. E aí ele se perdeu na floresta e foi capturado por índios que buscavam alguém para um sacrifício. A região estava muito seca e os índios acreditavam que sacrificando alguém, eles trariam a chuva, o Deus da chuva enviaria a chuva. Quando apresentaram o rei ao sacerdote, esse imediatamente brigou com os índios e disse o seguinte: ele não serve para o sacrifício, ele é imperfeito, ele tem um dedo a menos. Levem esse homem embora daqui logo, porque se a gente cometer o sacrifício, fizer o sacrifício, vai acabar aborrecendo Deus e ao invés de chuva vai mandar fogo. E o rei foi levado embora, foi libertado. Chegando de volta no castelo,
ele pediu para chamar o servo. Tirou o servo da cadeia, chamou e disse o seguinte: depois do que passei e do que me aconteceu pela falta de um dedo, eu sou obrigado a concordar que realmente em tudo existe o propósito divino. Mas se Deus é verdadeiramente justo, por que foi que permitiu que eu o deixasse preso por tanto tempo? Muito bem, pelo fato de ele não ter o dedo, ele foi salvo, ele conseguiu entender que Deus não comete erro. Mas ainda ficou uma dúvida: se o Deus é tão perfeito e justo, por que deixou você preso tanto tempo? E a resposta do servo: se eu tivesse ido junto, o senhor com um dedo a menos não teria sido sacrificado, mas eu com todos os dedos teria sido sacrificado. Tudo isso aconteceu por bondade divina, por justiça. Foi uma forma de salvar a minha vida. É esse Deus que nós acreditamos. É esse Deus que eu vejo que a maioria das linhas religiosas prega e acredita. É um Deus de amor, de justiça, de bondade. Não um Deus vingativo, que manda matar as pessoas, sacrificar as pessoas. Aquele Deus que predominava na Idade Média. Um Deus violento, agressivo, que impõe regras absurdas. Não é esse Deus que nós espíritas acreditamos. Bom, uma breve introdução: o que é o Espiritismo? Ainda alguns de vocês são espíritas, mas muitos não. É importante esclarecer rapidamente isso. Existem muitas ideias equivocadas a respeito da doutrina espírita. Espiritismo, doutrina espírita, espiritismo kardecista, como alguns conhecem, é uma filosofia espiritualista. Espiritualista por quê? Porque acredita na independência e no primado do espírito. Para nós, Deus, o Criador, nós somos uma religião criacionista, nós acreditamos na criação de Deus. No nosso entendimento, Deus criou tudo e todos. Mas também acreditamos na evolução. Deus criou tudo e todos e permite que nós, através do aprendizado de diversas vidas, possamos evoluir ao ponto de retornar a Ele. Então a gente vai evoluindo a ponto de retornar a Deus. E somos seguidores do Cristo. A doutrina espírita é uma religião cristã. Muitos desconhecem isso, mas o nosso modelo é o Cristo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós somos convidados a aprender o ensinamento do Cristo e pôr em prática. O nosso desafio, como da grande maioria, é ir pelo exemplo, no caso do exemplo do Cristo, para um lugar melhor. Então nós temos isso. Doutrina espírita, espiritualista, cristã. Nós temos três aspectos. O termo espiritismo foi criado, essa palavra não existia, ela foi criada em 1852 ou 3 por Allan Kardec, que era um cientista. E ele criou essa palavra para expressar, para definir o espiritualismo cristão. Esse espiritualismo direcionado por Cristo, seguindo o Cristo como modelo, é chamado espiritismo. Alguns dizem: ora, mas tinha espiritismo na Bíblia. Não, esse termo não. Esse termo foi criado na França em 1850. É isso que significa espiritismo. É uma filosofia. Nós buscamos compreender a realidade. Para nós estudar, participar desses eventos, ouvir as diversas ideias, faz parte do nosso ferramenta, uma ferramenta, faz parte da nossa ideia de evolução. A gente tem que buscar o conhecimento. Uma filosofia que busca a compreensão da realidade. É uma religião, nós vivemos de verdades reveladas. Nós buscamos a um Deus único, nós acreditamos em Deus. E é ciência. A doutrina espírita, ela não tem dogmas. Então, se você dizer assim: olha, isso é assim, eu não tenho que acreditar. Eu preciso buscar conhecimento, estudar, questionar, se possível com métodos científicos. Observe e experimente, são os métodos científicos. É isso que é a doutrina espírita. Dentro desse conceito, nós temos nos vários livros espíritas, Kardec foi um cientista que descobriu que existia essa inteligência invisível, que existia o mundo espiritual, e tentou descobrir como é que era isso. Ele começou a pesquisar, a participar de eventos, buscar conhecimento a respeito disso. E o primeiro livro que Kardec escreveu foi o Livro dos Espíritos. E na pergunta de número 1, ele perguntou para os espíritos, fez isso em uma sessão, em uma reunião,
essa mesma pergunta foi enviada para outras cidades, outros médiuns responderam isso, e todas as respostas vieram exatamente iguais. Naquela época não tinha telefone, não tinha como saberem a resposta que havia sido dado. E aí, o que é Deus? Inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira pergunta do livro: que é Deus? Ele não perguntou quem era Deus. O que é Deus? Inteligência suprema. Não há nada mais inteligente ou maior do que Deus. Causa primária de todas as coisas. Estudando na semana passada com um amigo da Testemunha de Jeová, um amigo querido, e nós conversávamos, tivemos lá um momento, alguns minutos de tempo para isso, e aí nós começamos a discutir sobre isso, conversar sobre isso. Ele disse: sabe o que significa Jeová? Eu falei: não sei o que significa Jeová. Jeová significa a causa de tudo que vem depois dele. Olha que interessante. É a causa primária de tudo que vem depois dele. Depois tem uma continuação que não tem nada antes dele. Bate com o que nós ouvimos agora do nosso irmão. Causa que vem depois de tudo dele. Olha que interessante. Você acredita que o conceito básico do Testemunho de Jeová e dos Espíritas é o mesmo? É o mesmo. Ou muito próximo. Uma questão de entendimento. E aí segue. O cientista continua perguntando. Na pergunta 2, o que é infinito? Se a gente poderia dizer que Deus é infinito? E assim segue. Até que na pergunta 4, provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos: no axioma que nós aplicamos, que vocês aplicam às vossas ciências, não há um efeito sem causa. É essa a regra, a referência, o axioma. Como é que você prova que Deus existe? Não há nenhum efeito sem uma causa. Qual é a causa daquilo? Procurai causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá que é Deus. Para crer-se em Deus, basta que se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Se eu não acredito em Deus, o nada fez tudo o que nós conhecemos, e o que nós não conhecemos, que é muito maior. Essa foi a resposta dos Espíritos ao cientista sobre como eu provo que Deus existe. Voltando, lembrando a história da ciência relativa e não absoluta, a dificuldade de entender o que é Deus. E aí eles perguntam, embora não possamos compreender, pergunta 12 já, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de suas perfeições? A resposta dos espíritos superiores: de algumas sim, de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Pode entrever teu pensamento. Quando nós evoluímos, escapamos da prisão material, que mais uma vez, eu cito os meus dois irmãos aqui, falaram a mesma coisa. Eu ouvi eles falando isso. Eu entendi eles dizendo isso. Que a gente vai se libertando da matéria e consegue ter uma percepção diferente da criação. Consegue perceber Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, é infinito, uma outra pergunta, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo, temos uma ideia completa do que é Deus? Allan Kardec pergunta, quando eu penso que Deus é tudo isso, eu tenho uma noção do que é Deus? Do vosso ponto de vista, sim, respondem os Espíritos, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, ainda restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. Olha que interessante. Falta palavra no que nós conhecemos hoje da humanidade para explicar Deus. E aí nós encontramos Deus dentro de nós. Cada um encontra uma coisa na família, no templo religioso, na natureza, no exercício do amor, na caridade. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir um grau supremo
em grau supremo todas essas perfeições. Se falta uma única perfeição para Deus, não fosse infinita, já não seria superior a tudo, não seria Deus. Se ele tem um defeito, ele não é Deus. Ele é qualquer criatura menos Deus. O Deus não tem defeito, é perfeito. O Deus único é perfeito. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a nossa imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se ele tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Se Deus fosse criado, quem criou Deus seria Deus e não ele. Então Deus é eterno, é imutável, não muda. Deus não muda. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Se ele criou o universo, todas as leis que regem o universo, se ele muda, as leis também mudariam. 20 minutos ainda? Desculpa, ele mostrou 10, eu falei 20, 10. Vamos lá. Imaterial. Quer isso dizer que sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável. Se ele fosse material, ele sofreria as mudanças da matéria. Se sofreria mudança, não era imutável. Se não é imutável, não é supremo, não é perfeito. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade do poder na ordenação do universo. Se tivesse mais de um Deus, ia virar uma bagunça, Deus guerreando. Cada um queria uma coisa. Só tem um Deus, ele tem que ser único para ser Deus. O Deus que nós espíritas acreditamos é único. Só existe um, é perfeito. É onipotente porque é único. Se não dispuséssemos do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É onipotente, é único. Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim, nas mais pequeninas coisas. Acho que eu ouvi isso agora há pouco, na apresentação do meu irmão aí. A sabedoria providencial de Deus se revela nas pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Infinito, imaterial, imutável, soberanamente justo e bom, é esse Deus. E onde é que está o amor nessa história? O tema é Deus é amor. Então a gente tem aqui um entendimento dentro da doutrina espírita do que é Deus, da grandeza de Deus, da bondade de Deus. Ele não erra, ele não comete injustiça. E aí nós chegamos à seguinte situação. Todo mundo concorda aqui, ou a maioria concorda que Deus é justo? Quem concorda que Deus é bom e justo, por favor, levante a mão. A grande maioria. Tem um outro dormindo, outros não concordam, mas a grande maioria concorda que Deus é pleno, é justo, é absoluto. Agora, como é que a gente explica que alguns de nós nascem com sérios problemas de saúde, com deformações que causam sofrimento durante a vida, físicas ou mentais? Alguns nascem em situações terríveis, em famílias complicadíssimas. Outros nascem em famílias organizadas, tranquilas, em lugares maravilhosos como o estado em que nós vivemos, a cidade em que nós vivemos. Pensa um lugar bom no mundo. É esse que nós vivemos. É maravilhoso isso. A gente esquece de agradecer, mas é maravilhoso isso. Mas que Deus é esse? Que faz aquela criancinha nascer lá num país da África em guerra, que ela morre com poucos anos, né, de fome, ou de uma violência absurda que nós temos dificuldade até de entender. Como é que se explica isso? A doutrina espírita diz: Deus é amor, é perfeito. Mas que Deus é esse que faz uma coisa dessa? E aí nós temos a lei da reencarnação. Nós entendemos que Deus permite que nós possamos passar por essas dificuldades todas, como um pai que deixa o filho aprender batendo cabeça. Ele cuida da gente, ele cuida de todos. Diz a Bíblia, diz o Evangelho, que ele manda chuva sobre bons e maus.
manda o sol sobre bons e maus. Deus cuida de todos. E a reencarnação explica isso. Eu preciso estar naquela condição, eu preciso exercitar uma virtude que me falta, vencer um vício que eu tenho, e aí você vai para a lei da reencarnação, como forma de entendimento. Agora falta 15 minutos. Como forma de entendimento da bondade, do amor de Deus. E aí nós temos, por fim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, capítulo 11, tá, gente? O item 8 é capítulo 11. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, mas Allan Kardec escreveu um Evangelho? Será que esse Evangelho é contra o Evangelho de Jesus? Bobagem, ignorância de quem não entende. O Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo que as religiões cristãs utilizam. E lá os Espíritos explicam, dão uma explicação para cada passagem do Evangelho. É o mesmo Evangelho de outras religiões cristãs. E aí ele diz o seguinte: lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, por inteira. Diz o seguinte: no começo, no início da humanidade, voltemos lá à Idade Média, um pouco antes, voltemos lá à Idade de Cristo, um pouco antes, voltemos à idade dos homens das cavernas, viviam como animais, somente instinto, não existia moral. Então no início o homem tem instinto, à medida que evolui começa a ter sensações, depois ele tem sentimentos, e o máximo do sentimento é o amor. É o que diz nesse capítulo, nesse item. Mas que amor? Não amor de novela, aquele amor de paixão, não é isso. O amor de Deus, o amor fraterno, o amor que perdoa. Bom, mas como é que eu uso isso na minha vida prática? Porque quando você faz um estudo, a gente tem que tentar trazer isso para a vida prática. Como é que eu entendo esse amor? Quando você perdoa alguém, quando alguém perdoa você, quando você faz a caridade, que é o exercício do amor, quando você faz o bem para alguém e você percebe aquela lágrima de agradecimento, aquela emoção que você causa na pessoa que você acabou de ajudar, não tem sensação melhor do que essa. Todo mundo aqui já passou uma vez ou outra por isso. Não tem prazer maior do que isso, sensação maior do que essa, melhor do que essa, de você ter feito alguma coisa boa para alguém, ter perdoado algum erro que cometeu com você, ou ser perdoado, ver alguém sofrendo e aliviar o sofrimento dessa pessoa, uma palavra amiga para alguém que precisa. Isso são exemplos de amor, de caridade. Abraçar uma criança, como diz a Daniele, uma adolescente, numa situação de total revolta, e mostrar para essa criança que existe outro mundo, que existe o mundo do amor. Visitar um preso, um condenado que está sofrendo nessas cadeias terríveis que nós temos no mundo, e conseguir dar uma gota de esperança para um preso desse, isso é Deus. É Deus dentro de você. 5, isso agora é 2. É Deus dentro de você. Falta um monte de coisa ainda. É Deus dentro de você. A gente entende assim. O que é Deus, entendemos a encarnação como uma forma, a reencarnação como uma forma da justiça divina. Entendemos o amor como um sentimento sublime, o exercício do amor, a compreensão, o perdão. Nós espíritas não podemos, isto é ensinado na doutrina espírita, nós não podemos condenar nenhuma crença. Nós somos todos irmãos, nós temos que tratar todos da mesma forma. Se alguém pensa diferente de você, respeite a crença dele. Por final, demora uns 5 minutos, mas eu uso lá naqueles 5 minutos finais, Einstein foi questionado se ele acreditava ou não em Deus. O grande cientista Albert Einstein. E ele disse várias vezes: eu acredito no Deus de Spinoza. Baruch Spinoza, um filósofo holandês, que nasceu em 1632 e morreu em 1677. Morreu jovem, 44 anos, era judeu, uma mente brilhante. E Spinoza deu uma descrição de Deus. Como é que ele, depois de estudar todas as escrituras sagradas, ou uma boa parte delas, o livro sagrado dos judeus, a Bíblia, o livro dos Vedas, ele estudou, e ele chegou num desenho de Deus,
que depois, no final, nos 5 minutos que nós temos para encerrar lá, eu vou passar para vocês aqui um resumo do que Spinoza dizia, que é um Deus semelhante a esse que nós conversamos até agora. Muita coisa, é pouco tempo, desculpa o tempo aí. Desculpa a brincadeira do tempo, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção.